conhecem, até porque não era suposto eu estar nesta posição, não é? Eu fui convidada para ser entrevistada e estes dois rapazes espetaculares e sonhadores, tal como eu, lançaram-me este desafio de abrir então o programa de Descomplicar a Juventude. Espero que gostem da nossa entrevista. Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Descomplicar a Juventude. Hoje falamos de um assunto muito sério que diz respeito não só aos jovens, mas a toda a sociedade e muitas vezes é silenciado e fingimos que ele não existe, mas existe, e o tema é violência nos relacionamentos. É verdade. A nossa convidada de hoje abriu o nosso episódio, não fosse ela também experiente em apresentação e fosse super carismática. Poderia estar no nosso lugar e esperamos nós que um dia a possamos ver até na televisão. Estamos com a Joana. Ela tem uma página no Instagram onde fala sobre este assunto, vivida até por experiência própria. Se calhar, deixá-la de fazer a primeira pergunta. Ok, então, quão difícil... Bem-vinda. Quão difícil é para um jovem ou uma jovem dizer basta num relacionamento que é abusivo? Para um jovem não só. Sim. De um modo geral é difícil para toda a gente de colocar o basta, não é? Porque tens que perceber que estás num relacionamento abusivo, tens que sentir que aquilo não te faz bem e que tens que sair daquilo, e como é que tu chegas até aí? Aí é que está a dificuldade. Porque, e está aqui a ler também, para não enganarem nada, a tua página chama-se Embrace Yourself. Tu falas lá sobre saúde mental, falas de relacionamentos abusivos, até porque lá está, viveste num. E há uma frase célebre que ouvimos sempre, que entre não, da sociedade em geral, que entre marido e mulher não se coloca a colher, ou não se mete a colher. Mas isto é algo que devemos contrariar desde já. Entre marido e mulher há que pôr a colher quando é necessário e fazer ver a vítima e o abusador de que aquilo não está a fazer bem aos dois, não é? Sim. Apesar de às vezes ser difícil, como é que tu consegues provar o que é que se está a passar numa casa quando não estás lá a ver? Exato. Eu, por exemplo, posso dar um exemplo que os vizinhos do andar de cima de onde mora o meu namorado já apanhei várias vezes discussões bastante acesas, a ponto de ouvir coisas a serem atiradas, mas eu não tenho provas do que é que está ali a acontecer. Já houve vezes que eu vou lá acima, não estou a aguentar, olha como é que ele está a falar para ela. E inclusive eu ouvi a mandarem coisas para o chão e a empurrarem, não sei o quê, mas eu não tenho provas do que é que está ali a acontecer. E eu própria fico, ok, o que é que eu faço? Vou? Não vou. Normalmente o Pedro nunca me deixa ir, deixa estar aqui, senão ainda levas tu. Mas é sempre uma situação que ou tu percebes mesmo que a pessoa está a ser agredida, ou neste caso, que é um bocadinho mais complicado, porque não ouves a pessoa a implorar por ajuda ou socorro ou o que for, é um bocadinho mais difícil de tu perceberes, mas a violência está mascarada de várias formas, não é só na parte física. Sim. E na tua opinião, isto porque a Joana está aqui obviamente enquanto testemunha de alguma forma para contar a sua história, mas também para nos mostrar a sua visão acerca desta temática, uma vez que partilha muito conteúdo relacionado com esta temática nas redes sociais. Do teu ponto de vista, uma vítima não sabe que está num relacionamento abusivo ou prefere não acreditar que está num relacionamento abusivo? É uma boa pergunta. Eu acho que é um bocadinho das duas, porque a pessoa nem sempre tem consciência que está num relacionamento abusivo. A pessoa pode não conhecer outra realidade e achar que aquilo é o normal, não é? Okay. Por exemplo, uma pessoa que cresceu num ambiente de violência doméstica ou que viu um pai ou uma mãe a falar mal para o pai ou vice-versa, não é? Pode achar que aquilo é o normal e aí interpreta a realidade como sendo ok, isto é normal. Mas também pode não ser. Lá está, há vários casos e depende sempre de cada situação. Porque há pessoas que vêm de um ambiente perfeitamente normal, numa família normal, e que por isso simplesmente tornam-se abusadores ou vítimas que entram nestes relacionamentos e aparentemente vieram de uma família normal em que tudo estava bem. Porque isto depois há muita manipulação à mistura e é isso que depois uma coisa leva à outra. É a manipulação, é o afastar dos amigos, é muita coisa. Porque sem dúvida, e claro que também passaste por isto e falas, pronto, melhor do que qualquer outra pessoa que não tenha passado, é importante saber dizer sim e não, não é? Certo. Estabelecer limites é sempre muito importante. Não é para a pessoa ser o teu namorado ou a tua namorada que tem o direito de dizer tu não vais sair. No meu caso, por exemplo, eu deixei de fazer uma coisa que eu adorava, que era dançar,
Por isso é que assim que consegui sair daquele relacionamento, voltei-me a inscrever nas aulas de dança, que foi uma coisa que eu tinha deixado naquele período. Ou, por exemplo, sei lá, eu lembro-me quando era para sair com amigos, se fossem amigas a coisa ainda ia mais ou menos, mas se envolvesse rapazes, aí a coisa já era um bocadinho mais complicada. E da mesma forma que isto também pode acontecer ao contrário, também gostava de referir que também há homens que passam por essa situação. Recentemente também descobri, eu não sei, estas coisas vêm sempre ter comigo, não sei se é porque o meu foco está lá, não sei porquê, mas as coisas vêm ter comigo. Eu, por exemplo, agora há pouco tempo descobri uma situação de um homem que está numa situação de violência doméstica, mas eu acho que ele ainda não percebeu que está numa situação de violência, ou seja, da forma como me contaram a história, ainda não chegou à parte física, mas lá está, ainda pode vir a chegar. Ainda daquilo que me contaram tem sido a parte psicológica, do tipo a pessoa estar a mexer no telemóvel e a outra pessoa, no caso a mulher com que ele está-lhe ali a azucrinar o juízo, do que é que estás a fazer e a controlar e não sei o que isto é tudo aquilo que depois que está por trás desse tipo de relacionamento, que é o controlar o outro, sentir que somos propriedade do outro, porque isto é o que pensa um abusador. E sublinhaste aí algo que é importante, que é o facto de pensarmos que a violência nos relacionamentos é sempre de homem para mulher. Na verdade, também existe o caso contrário, mas associamos sempre da violência da parte do homem para a mulher. No teu caso em específico, e obviamente só respondes àquilo que quiseres... Sou um livro aberto. Pronto. Como e quando é que surgiram os episódios de mal-estar naquele tal relacionamento abusivo e como e quando é que decidiste colocar um ponto final e percebeste que não estavas feliz naquele relacionamento? Eu vou falar assim um bocadinho de modo geral. Sim. Os narcisistas, eles conseguem fazer a coisa muito bem feita, porque eles no início, os narcisistas é como se chamam os abusadores deste tipo de relacionamento. Mas atenção, eu não sou psicóloga, pode haver outro tipo de nomenclatura, mas este é um deles, é o narciso, que é, sabe a história do narciso, aquela flor que está à beira da água, a adorar a sua imagem, não sei o quê. Portanto, estes abusadores são assim designados por causa disso. Porquê? Porque eles vão conquistando a vítima, até conseguirem apanhar. E isto é tudo muito bem elaborado, isto é um plano muito maquiavélico que eles fazem, que é, vão conquistar a pessoa, vão levá-la a sair, vão dizer aquilo que ela quer ouvir, elogiar muito, e atenção que ela dá para o homem e dá para a mulher, sempre. Portanto, eles vão tentando conquistar a pessoa aos poucos, de forma a que a pessoa que está do outro lado acredite, uau, isto é maravilhoso, esta pessoa é incrível. E depois, quando se apercebe, já está envolvida na teia. Quando a pessoa já está, uau, esta pessoa é incrível, nunca ninguém me tratou assim, já ele está a fazer das suas, que foi o que me aconteceu. Eu, por exemplo, lembro-me que ao final foi muito pouco tempo, aí ao final do mês, foi quando eu comecei a deixar de dançar. Eu lembro-me que houve um dia que nós estávamos a voltar da praia, ele tinha vindo a abrir o caminho todo furioso, porque ele não queria que eu fosse dançar, mas eu queria dançar naquele dia. E depois acabei por não ir dançar. Depois chegámos a casa, houve uma grande discussão, fui bastante manipulada, ele fingiu que estava a chorar, aquelas lágrimas de crocodilo, de não vás, e eu tenho medo de ser trocada e não sei o quê, que este depois é o tipo de discurso que muitas vezes está associado também a este tipo de relacionamento. Portanto, ao final de um mês foi mais ou menos isso, e depois teve sempre tendência a virem outras coisas, nomeadamente o fazer-me estar sempre com ele. Ele tinha casa, eu morava com os meus pais, portanto ele queria que eu estivesse sempre lá em casa dele, era outra coisa que também acontecia, portanto tentava-me sempre manipular. Imagina, uma coisa tão simples como eu ter um objeto pessoal meu em casa dele, quando eu decidia lá porque decidia, tinha que levar para a minha casa porque era o lugar dele. Aquilo era motivo para uma discussão. Havia logo uma discussão, mas e porquê? Mas está bem aí, porquê que vais levar para a tua casa? Coisas simples, e isto é o que acontece. E há uma série na Netflix que eu comecei a ver agora, que eu não sabia que retratava este tema, uns colegas sugeriram, e realmente vê-se bem a maneira como eles pensam, que é o You. E ele não sei se já viram essa série. Não, já ouvi falar.
Pronto, ele é, não sei bem ainda, eu ainda estou para aí no 7º episódio da primeira temporada, mas aquilo, ele arma ali um plano, há uma cena que eu vi agora há pouco tempo, que ele diz assim, eu vou-lhe dizer não sei o quê, que é para ela achar que eu sou muito bom e preferir-me a mim às amigas dela. Portanto, isto mostra um bocadinho a mente do abusador, nesse tipo de relação. Bem, deixa-me só lançar aqui uma questão. Força! Que é, ouvimos isto recorrentemente, não sei se aconteceu contigo, que é o achar que outra pessoa vai mudar. Ou seja, tu não sais do relacionamento porque acreditas sempre, ao fim daquela semana, daquele mês, daqui por um ano, que aquela pessoa vai mudar. Tu também acreditaste que, neste caso, essa pessoa iria mudar. Todas as vítimas acreditam que a pessoa vai mudar. Porquê? Porque tu conheces uma pessoa linda e maravilhosa no início, não é? Quase considerada perfeita? Quase perfeita, que faz tudo aquilo que para nos agradar, que diz tudo aquilo que nós queremos ouvir e, portanto, a vítima tem sempre aquela ideia de que não, ele vai mudar, ele ou ela, ele vai mudar, vai voltar a ser aquela pessoa maravilhosa por quem eu me apaixonei, mas essa pessoa não volta. E é por isso que as pessoas muitas vezes ficam presas nesse relacionamento, porque acreditam que a pessoa vai mudar, mas não vai mudar. Há pouco nós fizemos tal pergunta se as vítimas não sabem que estão num relacionamento abusivo ou se preferem não acreditar. Não acreditar. E nós temos aqui uma pergunta a seguir que é onde é que foste buscar forças para sair desse relacionamento? Mas eu se calhar também colocava a questão, tu não sabias que estavas num relacionamento abusivo ou não querias acreditar? No teu caso é específico? No meu caso em específico, eu não tinha ainda, na altura, não tinha o meu foco tão acentuado nos relacionamentos abusivos como tenho agora, né? Não tinha o conhecimento, portanto, eu tive de passar por aquilo para aprender aquilo que aprendi até ao dia de hoje. E o que acontecia muitas vezes era, os meus amigos avisavam-me que eu estava numa relação que não era boa, que não era normal estarmos sempre a discutir, a minha mãe e outras pessoas diziam-me que eu não era a mesma pessoa quando estava com ele, e não era. Eu lembro-me, por exemplo, se eu estivesse numa saída com amigos em que eu sou muito expansiva, sou muito extrovertida, agora é que estou aqui a tentar controlar-me, mas se eu estivesse numa saída e começasse assim a fazer muitas piadas e ele passava por trás de mim e dizia, olha, tens de controlar, estás a abusar, tipo assim, como se ele mandasse no meu comportamento. Portanto, isto foi acontecendo várias vezes e depois é assim, eu comecei a deixar de fazer as coisas que eu gostava, comecei-me a sentir cada vez mais infeliz naquele relacionamento e depois eu tentava acabar muitas vezes, e isto é uma coisa que acontece várias vezes com as vítimas, que é, várias vezes tentam sair, mas e porquê que não saem? Porque o poder de manipulação é muito grande, porque a pessoa vem atrás, vem dizer eu vou mudar e vai ser diferente e eu não vou voltar, e a vítima cai e volta novamente. E repete-se novamente o ciclo de violência, de agressividade psicológica, física ou o que for, e a pessoa vai sempre estando ali à espera que realmente a pessoa mude. Mas não muda. No meu caso, eu tentei acabar N vezes. Houve uma vez que... Foi a primeira vez que eu tinha acabado mesmo, estava farta daquilo até à ponta dos cabelos e já os nossos pais sabiam, e os pais dele, e não sei o que, já estava tudo pronto, olha, acabaram. E depois, passado pouco tempo, fui manipulada de tal forma e depois nós achamos que gostamos, mas depois, agora que vejo a situação com outros olhos que não tinha naquela altura, já vejo, se calhar não gostava assim tanto, se calhar era a necessidade, era o medo de estar sozinha. A dependência emocional também. Sim, porque é isso mesmo, o abusador começa a criar uma dependência, começa a fazer com que a vítima seja dependente dele, a nível emocional, a nível de tudo. Eu nunca cheguei a morar com ele, mas, por exemplo, ele muitas vezes criticava os meus gastos financeiros, portanto isto é outro tipo de violência, que é a violência financeira, que muitas vezes, quando já estão a dividir casa e a pagar contas e não sei o que, também acontece, que é a pessoa a querer mandar no teu dinheiro. E isto se trabalhares, porque há alguns que depois fazem a coisa tão bem feita de forma a que tu deixes de trabalhar, que é para dependeres única e exclusivamente deles. Ou, por exemplo, engravidar, há muitos deles que usam essa estratégia. Eu lembro-me, na altura também não percebia porquê, mas ele queria a força toda a ter filhos. Nós estávamos juntos para aí há meia dúzia de meses e quando é que me dás um filho? Os meus amigos até hoje lembram-se desta história e comentam comigo, porque era uma coisa que ele dizia muito. Claro que eu na altura não percebia porquê, mas o filho era o motivo, não é, para me fazer ficar presa a ele e continuar naquela relação. E quem diz no meu caso diz nos outros todos. Ou seja, essa vontade não era por acaso. Tinha uma mensagem subliminar que era ter filhos para estar de alguma forma dependente daquela pessoa. A mensagem subliminar. Uma autêntica marioneta. Sim, as vítimas tornam-se autênticas marionetas do abusador. É mesmo a expressão correta.
Porque ela vai sendo tão sugada, quando dá por si já... Não é ela própria, não Exatamente. faz as coisas por vontade própria e acaba por estar totalmente controlada e dependente de outra pessoa. Tenho uma curiosidade, que é, tu consegues entender o outro lado, ou seja, a outra pessoa nessa relação? Consegues perceber as motivações para uma pessoa ser assim e, enfim, não ser de outra forma? Sim, Mas conseguiste entendê-lo saindo dessa relação ou enquanto lá estavas... Conseguiste entender porque é que ele era assim? Mais ou menos, isso é uma pergunta. Eu fui percebendo mais coisas depois de ter saído do que enquanto lá estava. Ok. Porquê? No meu caso em específico, a pessoa não era portuguesa, apesar de falar português. Só que eles faziam uma coisa que muitas vezes os meus amigos diziam: epá, isso não é normal, isso não é fixe. Que era, eu estava na casa dos pais dele, com ele, e falavam na língua deles, que era búlgaro, não é propriamente aquela língua que tu vais perceber, não é? Se for, por exemplo, espanhol ou italiano, que é um bocadinho mais parecido com o português, mesmo que a pessoa não fale, consegue perceber. Ali não. E eles estavam sempre a falar naquela língua quando eu lá estava. Era rara a vez que falavam português. E isto era uma coisa também que eu sentia-me bastante inferiorizada. Agora, não sei se era de propósito ou não. Mas eu presumo que também a questão do filho, que eram os pais que pressionavam pela questão da idade. Ok, eu acho que também podia haver ali uma pressão dos pais para isso. Agora, relativamente aos abusadores, isto é preciso dizer, eu consigo compreender o lado do abusador e o lado da vítima. Não significa que desculpe, claro, o abusador, porque nada desculpa um abuso. Isso é certo. Agora, o abusador pode ter várias causas, como eu referi no início. Pode ser alguém que cresceu a ver esses comportamentos e assumiu aquilo. Como diz a minha psicóloga, usou essas lentes e agora assume isso como sendo a realidade dele. E, portanto, a realidade dele é manipular, controlar, fazer o outro depender e por aí vai. E repete o ciclo que viu em casa, com os pais ou com o que for. Pode ser, por exemplo, uma pessoa, eu acho que este aqui é onde se enquadra um bocadinho mais o meu ex, que é, pode ser uma pessoa que tem assim um ódio de estimação às mulheres, porque há aqueles que os têm, não é? Que, por exemplo, passaram uma situação qualquer na infância ou que tiveram uma mágoa qualquer, um problema mal resolvido com o sexo feminino e, portanto, acham que... e transportam-no para a outra pessoa que vem a seguir, no caso a namorada ou a mulher ou o que for, ou sei lá, uma mãe que era mais agressiva e que a pessoa ganhou aquela revolta interior contra o sexo feminino. E atenção que também pode ser ao contrário. Mas neste caso pode ser outro fator, mas também pode ser uma pessoa que vem de uma família bastante funcional, mas a pessoa psicologicamente é tão insegura que tem que agarrar o outro, e a maneira de agarrar o outro é manipular e controlar, e pode ter uma crença de rejeição e medo de ser trocado, enfim, portanto, o que está por trás do abusador, porque é importante não ver só aquela pessoa má, que abusou, que não sei o quê. Não, ali também há muita coisa por trás. Pode ser um vício, pode ser uma pessoa toxicodependente ou alcoólica, que acaba por perder a noção das suas funções e acaba por maltratar a outra pessoa. Claro que, mais uma vez, volto a dizer, não é desculpa. Para isso é que se fizeram os psicólogos. E daí vem o outro lado da vítima, que é perceber no que é que está metida e ter coragem de pedir ajuda, quer seja um psicólogo, quer seja numa situação de violência doméstica apresentar queixa, e depois é o apresentar queixa... Mas não ter medo de apresentar a queixa. Não ter medo de apresentar a queixa e não se deixar manipular de forma a voltar para o agressor, que infelizmente é uma coisa que acontece muitas vezes. E outra coisa que eu também detesto e que acontece muitas vezes e que eu ouço várias mulheres a dizer é, vimos que há alguém que está numa situação destas, e agora falo das mulheres porque acho que as mulheres ainda são muito más umas com as outras, que é dizerem, se leva é porque quer. Então, pois claro... É a falta da sororidade. Isto é das coisas que eu mais detesto ouvir, que é, se está naquele relacionamento é porque quer. Eu, quando fazia os meus vídeos a contar as minhas histórias nas redes sociais, eu lembro-me que muitas vezes fizeram esses comentários. Que eu estava lá era porque queria. Eu estava aqui a ouvir-te atentamente, até porque também é uma história que me sensibiliza de alguma forma, porque vivia num ambiente de violência doméstica e consigo entender de certa forma. Mas quanto tempo é que tiveste nesta relação? Eu tive, aí cerca de 4 anos.
4 anos. Entre acabar e voltar e acabar e voltar foram 4 anos. Depois disto, já tens um relacionamento com o Pedro, penso eu, não é? Sim, sim, sim. Um relacionamento saudável, até. Mais saudável, muito mais, não tem saudável. nada. Tu achas que o teres tido uma relação abusiva te fez transportar alguns fantasmas para uma nova relação? Tornou-te também insegura nesta parte, de algum modo? Isso é uma boa pergunta. Porque lá está, a partir do momento em que esta nova pessoa também te trata bem, pode ativar todos os botões vermelhos que tu tens, as luzes todas a piscar aí dentro, porque lá está, será que é novamente um narcísico que está a fazer tudo para manipular novamente, ou será realmente o príncipe encantado, não é uma expressão ideal, mas que vai realmente ter uma relação saudável para comigo? Como é que foi entrar num novo relacionamento? Não é fácil. Estaria a mentir se eu dissesse que não há fantasmas. Eu, por exemplo, sou muito ciumenta e o Pedro não é nada ciumento. Ou melhor, eu sou muito expansiva e mostro muito e ele não mostra nada. E eu, quando me salta a tampa... Salta a tampa. Salta a tampa. E eu achava que... Isto é outro preconceito que as pessoas têm. É o ciúme. E o ciúme é um bicho, o ciúme mata. Amigos, o ciúme é uma emoção. É uma emoção. Eu também não sabia. Eu fiz terapia a achar, eu vou deixar de ser ciumenta. Vou deixar de ser ciumenta e a coisa vai. Até que a minha psicóloga me disse, não, o ciúme é uma emoção que não vai desaparecer. Tens é que saber balizá-lo, não é? Aprendes a geri-la. Mas é a diferença entre o ciúme dito normal e o ciúme doentio. Sim. Agora, a questão é, quando tu tens consciência que essa emoção está muito intensa em ti, como é o meu caso, tu mais facilmente consegues fazer as coisas de forma a gerir essa emoção. Agora, no caso de um abusador que não tem a noção que se está a deixar levar demasiado por essa emoção, e não só, e a raiva também é uma emoção, aliás, o ciúme vem da raiva e uma coisa leva à outra, e quando tu tens a noção que tens esse problema, tu consegues pôr um travão. Eu dou por mim às vezes, tenho situações em que eu vejo, agora consigo parar, respirar e observar, porque se eu parar, não respirar e responder, vai dar porcaria, vai. Também já aconteceu, no início acontecia muito isso, porque ele é super desligado, super despegado e foi uma realidade completamente diferente, né? Eu estava habituada a uma lapa na rocha e para uma pessoa que é super independente e claro que no início foi complicado. Daí a terapia, que é uma coisa que eu aconselho a toda a gente. É um processo de autoconhecimento incrível e os psicólogos não são só para malucos. Hein? Isto é outro preconceito que é preciso acabarmos também. Também estava aqui com a dúvida, porque falámos no facto da vítima acreditar que o agressor pode mudar. Ele pode efetivamente mudar recorrendo à terapia. Há a possibilidade destas pessoas, lá está, também se tratarem elas próprias? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Se tu souberes que tens esse problema, se tu tiveres a consciência, se tu aprenderes com os erros que cometeste no passado, eu acredito que qualquer pessoa pode mudar, mas tem que querer. Tem que querer e tem que ter a noção do que é que precisa de mudar. Porque se não tiver a consciência de que precisa, vai continuar a repetir os mesmos comportamentos. E a serem cada vez mais vítimas. Exatamente. E a fazer cada vez mais vítimas. E daí também é importante falar-se do autoconhecimento nas escolas. O autoconhecimento era uma coisa que devia ser ensinada quase logo desde pequenino, porque é isso que vai contribuir para a tua autoestima, para a estima que tu tens a ti próprio, porque é isso que depois também vai diferenciar a tua capacidade de estar num relacionamento desses ou não, porque se tu te estimares, tu ali a partir de um certo ponto, quando tu começas a perceber que a pessoa está a ser abusiva, vai-te embora, eu não quero isto. Sim, sabes colocar os limites, não é? Cada vez falamos mais de assédio. Joana, na tua opinião, qual é a diferença entre o elogio e o assédio? Tu queres-me pôr aqui a espumar da boca. Tu sabes que isso é um Queremos tema que me mexe com as entranhas e vais-me fazer essa pergunta. Já que és convidada ideal. Isto porque o João já acompanha o trabalho da Joana há relativamente algum tempo, por isso é que... É verdade. Eu assumo que sou um novato e que fui pesquisar o trabalho da Joana assim que o João sugeriu. Mas ele, certeza que está a fazer estas perguntas, conhecendo muito bem o que é que tu poderás dizer. Ele é um leitor atento das minhas publicações, ele sabe o quanto me revolta isso. Sem dúvida, ele faz os guiões, ele pesquisa tudo, por isso... Pois. Isso é uma pergunta difícil de se responder, porque o assédio é quando alguém te diz, por exemplo, um piropo na rua, ou, por exemplo, aqueles senhores que estão a passar de carro e mandam uma laracha qualquer cá para fora,
Outra coisa é, eu estou com um amigo ou com um conhecido ou o que for, a pessoa faz-me um elogio e diz, olha, estás tão bonita hoje. Eles, por exemplo, vocês não ouviram, acabaram de me fazer um grande elogio, compararam-me à Cristina Ferreira. Portanto, já estou aqui com o ego em altas porque eu sou super fã da Cristina Ferreira, portanto... E aliás, assim chegaste a uma única coisa que dissemos foi, tu ao vivo ainda és mais bonita. É verdade, portanto já recebi 2 ou 3 elogios hoje. Isto para mim foram elogios e eu só os conheci agora... Há umas horas, né? Porque já passámos umas horas juntos. Antes de começarmos a gravar e, portanto, isso para mim é um elogio. Agora, vou passar na rua e um senhor que está a fazer trabalhos na rua, obras ou o que for... És toda boa, não sei o quê. Exatamente, e lança um comentário desse género, pá, lamento, mas aí o meu dedo do meio vai-se levantar, vai, porque eu não tenho paciência para isso. Eu não tenho. E outra coisa, acho que as mulheres têm que se revoltar contra isso, porque se nós continuarmos a baixar a cabeça e ignora, que é uma coisa que as avózinhas e as mãezinhas todas dizem, ignora, não ligues. Não. Eu acho que ignorar e não ligar é só estar a consentir mais aquilo. Portanto... Vai um pouco também do temperamento da pessoa, penso eu, porque penso que também existam muitas mulheres que não têm coragem naquele momento para... lá está, levantar o dedo do meio, ofender de volta, tudo mais. Às vezes é difícil de reagir, sim. E se for num lugar isolado, então, em que a mulher, por exemplo, se sinta desprotegida, em que sabemos que... Sim, o medo é poderoso, então sabemos que, nestes casos em que são momentos isolados, sim, o medo fala mais alto. Vivemos num país mas relativamente seguro, Normalmente quando isso acontece é o toque e foge, has de reparar que ou é quando estão no carro que mandam os piropos, portanto, quem tem cu tem medo, sempre ouvi dizer, portanto, quando eles mandam esses piropos também é quando estão a fugir, não é à toa que é ou quando estão a conduzir e a outra pessoa está a passar na rua, é rara a vez que a pessoa para o carro e vai lá, pode acontecer, nós nunca sabemos quem é que está do outro lado, não é? Mas é rara a vez que isso acontece, mas pode acontecer. Eu também não respondo sempre, há alturas que já não vou a tempo de responder e depois fico-me ali a espumar da boca, porque pronto, realmente é daquelas coisas que me revolta e acho que ninguém tem o direito de fazer comentários sobre o corpo de quem quer que seja ou em função da forma física da pessoa e portanto é daquelas coisas que eu não consigo conceber, não consigo, mas pronto. Aliás, vou contar isto, porque até nós não se tratou de um piropo ou de um caso de elogio ou algo do tipo, mas até já tivemos um caso em que, por estarmos os dois simplesmente a conversar na rua e a nossa existência efetivamente dessa pessoa, por acaso vive em Montemor, não deve ter Facebook por causa da idade, também acho que não teria coragem para fazer de volta, mas estávamos simplesmente sentados a conversar e passou um senhor, na sua bela idade, já mais de 60, certeza, no seu carro, é um Peugeot branco também, não sei quem é, e apitou e vai começar a ofender com o vidro baixo, como se o João fosse algum tarado ou fosse pedófilo, porque efetivamente é mais velho do que eu, parece mais velho do que eu, mas não sei onde é que aquela pessoa tirou da cabeça de onde é que, o que é que estaríamos a fazer, porque estávamos a conversar relativamente até sobre televisão, penso eu, naquele dia. E pronto, foi assim um caso bastante desagradável. Novamente um episódio de um senhor dentro de um carro. Homofóbico. Que assim que disse o que tinha a dizer, partiu. Não deu tempo sequer de resposta, mesmo que nós quiséssemos fazer. Realmente não sei se o caracterizo como homofóbico, como mal resolvido, com ele próprio, como simplesmente louco da cabeça. Apoiando o outro senhor que estávamos a falar há bocado, que eu agora aqui não vou dizer. Pois não vale a pena falar dessas pessoas. Mas pronto, aproveitar a plataforma para falar de si. Não devíamos dar importância, mas é assim, quando a pessoa faz isso, o problema não está em ti, está no outro. Claro tu é que estás a fazer comichão ao claro outro. Que naquele momento, para quem recebe isto, é bastante frustrante, porque tu naquele... estás na tua vida normal, está tudo a correr bem, e do nada, lembras-te de vir um marmanjo qualquer, não sei de onde, e pumba. Lançaram uma bomba cheia de ódio porque lhe apeteceu. E pronto. Que sirva de alerta para quem tentar fazer de próximas vezes. Sabem que podem existir... As pessoas com quem vocês gritarem podem, expor-vos também e... também. Às vezes podem aparecer pneus furados, não é? E vidros partidos. Acontece, acidentes acontecem. Nós estamos a esse ponto. Os criminosos são eles, não somos nós. A fruta podre cai sozinha. Exatamente. Já fugimos do tema, não foi? Vamos estar para cima. Continuemos. Estávamos a falar de relacionamentos abusivos. Tu estavas num e depois que saíste percebeste muita coisa. Efetivamente, para quem também está numa situação destas, jovens raparigas, jovens rapazes, então, porque em idades precoces isto é muito comum, cada vez mais. Não tenho os dados certos, mas sei que é um caso alarmante o nível de relacionamentos abusivos pelo país fora.
Se tu fizeres um inquérito, has de ver o número de pessoas que te respondem que já viveram um relacionamento abusivo. Ou pessoas que acham normal certas atitudes abusivas. Lembro-me que falámos isto com alguma das nossas convidadas, que eu já não me lembro. Mas pronto, voltando aqui. Quais é que são os sinais que nós devemos ter em atenção? Ansiedade, insegurança, tristeza, temos aqui alguns. O que é que tu achas que deve acender o sinal de alarme para... Mas que é quando tu estás num relacionamento? Sim, quando tu estás num relacionamento, o que é que te pode fazer alarmar desde logo que podes estar a entrar numa situação complicada? A partir do momento em que a pessoa começa a tentar proibir de fazer as tuas coisas. A partir do momento em que a pessoa começa a controlar as tuas redes sociais. Não falámos disso ainda, mas é uma coisa que também acontece. A partir do momento em que a outra pessoa tenta moldar-te da maneira que ela quer, que quer que tu sejas a marioneta nas mãos dele ou dela, a partir do momento isso são tudo sinais de alerta. Um grito, ou por exemplo um levantar de voz, um pontapé numa porta, ou numa cadeira, ou numa parede, porque na próxima vez pode ser na tua cara, ou noutra parte qualquer do corpo. Há outra coisa que também ainda não referi, mas quando é na parte física, eles sabem muito bem que vão magoar e muitas vezes magoam a vítima em sítios onde não se vê, que é para as marcas ficarem escondidas. Não é sempre, às vezes lá vai para a cara ou não sei o quê, pronto, lá está, depende da situação mas pode acontecer também. Ou, por exemplo, a violência sexual, a pessoa não querer ter relações e a outra pessoa achar que sim, só porque lhe apetece. Também é outro claro sinal que não é não, se não queres fazer, não fazes. Ponto. Entra a violência sexual também. Exatamente. Aqui há várias coisas. Tens a violência psicológica, a violência financeira, que já falámos, a violência sexual, a violência física. Dentro deste tipo de relacionamentos há todo este tipo de violência. Depois há relações que são premiadas e que têm todas elas. Há outras que têm mais a parte física e a parte psicológica e emocional, como era o caso da minha. Foi mais assim. Pronto. É um conjunto. Sim, é preciso também sublinhar isso, que não é não reticências, Exatamente. é não, tem um ponto final. Não é não. Se eu tiver um amigo ou uma amiga que estiver dentro de um relacionamento deste género, como é que eu posso ajudar? Isso é uma pergunta que eu ainda hoje estou à procura de resposta. Eu tenho utilizado as minhas redes, como vocês sabem. Neste ano tenho estado um bocadinho mais parada, agora estou aos poucos a tentar retomar. Mas eu andava a fazer muitos vídeos no TikTok. O TikTok porquê? Porque é uma aplicação pública que tu consegues chegar a maior número de pessoas. E principalmente jovens. E jovens também. E eu recebi muitos comentários de ódio, muitos comentários de homens a chamarem-me tudo e mais alguma coisa e a criticarem-me e a culparem-me. Mas aquilo que me preocupou foi mais a quantidade de pessoas que eu recebia a comentar. O meu faz exatamente o mesmo comigo. Às vezes eu fazia vídeos de situações ou a explicar determinado tipo de violência nesse tipo de relacionamento e vinha sempre uma mulher, mais mulheres do que homens, a criticar, a dizer que, olha, a mim acontece-me a mesma coisa, ele faz-me o mesmo, passei por uma situação parecida. Pois, porque eu ia perguntar-te isso mesmo, porque com esta tua página, com este teu conteúdo, com certeza que, primeiro, já mudaste a vida de pelo menos uma ou mais pessoas, com certeza. Embora saibas ou não, porque, enfim, Sim. nunca temos noção do alcance que temos. Mas tu já recebeste testemunhos, efetivamente, de pessoas que puderam reconhecer que estavam numa situação alarmante através do teu conteúdo e pudeste, efetivamente, ajudar, ou essas pessoas conseguiram sair desses relacionamentos? Eu cheguei a receber mensagens de mulheres que não me conheciam de lado nenhum e que me contaram a história toda delas. Desde que uns testemunhos bons a dizerem-me, olha, eu tive uma relação assim, uma rapariga que eu por acaso encontrei agora no Algarve, que me contou a história dela também através das redes sociais e encontrámos-nos por acaso no Algarve, porque ela é de lá, e ela contou uma história desde o início, que se tinha separado, que o processo estava em tribunal, agora as coisas já estão a correr bem, fez justiça em tribunal e ela conseguiu ficar com a criança, ok? Mas também já tive situações em que vieram falar comigo e dizer, olha, estou num relacionamento em que acontece exatamente isso, tudo que tu estás a dizer. E essas mulheres nunca mais me disseram nada, algumas delas partilharam comigo uma vez, e eu acredito que infelizmente ainda estão nesse relacionamento. Eu acredito que sim, e acredito que se calhar não me disseram mais nada porque a pessoa depois controla tudo. E eu conheço tantas mulheres que estão em relacionamentos destes e eu não sei como é que é de ajudá-la, porque tu, para receberes ajuda de alguém, tu tens que querer ser ajudado.
Esse é logo o primeiro passo. E identificar que tu precisas de ajuda. E quando estas duas coisas não estão completas, fica difícil. Eu conheço uma mulher, gosto muito dela, ela tem 4 filhos, está num relacionamento altamente abusivo, a ponto de cada vez que vamos sair tem que ser tudo muito bem manipulado, tudo bem escondido e mentido e não sei o quê, porque se o marido sabe, é um ai Jesus. Quantas e quantas situações dessas acontecem? E há várias, isto é só um exemplo. E quantas é que não há por aí? E tu chamas a atenção da pessoa, tu dizes, mas também há outra coisa, não é com vinagre que se apanham as moscas. E há pessoas que têm a mania de ser brutas, e tu és uma parva, tu estás nisso é porque és. Não, porque se a pessoa está a partilhar contigo, se tu és agressivo com a pessoa ou mais bruto na maneira como dizes as coisas, a pessoa vai se reservar e vai deixar de falar contigo e vai deixar de partilhar a informação e tu vais deixar de saber o que é que se passa no outro lado. Portanto, o que eu acho é que deves tentar direcionar a pessoa, pode-se até eventualmente usar alguns gatilhos mentais de forma a levá-la, nem que seja a um psicólogo, já não é mau, porque o psicólogo já vai ajudar a identificar, mas a pessoa tem que sentir isso. Tenho outro exemplo, ultimamente conheci muitas pessoas em histórias destas. Conheço uma mulher que ela está a tomar antidepressivos há anos e continua com um homem que ela sabe que é amante desse homem e que esse homem é casado. A mulher, a esposa, continua na esperança que ele vai deixar a amante continua na esperança que ele vai deixar a mulher e ele faz montes de violência psicológica, de coisas que ela já me contou sobre ela. E eu já não sei mais como é que é de ajudar. Porque ela já está no psiquiatra, já está praticamente drogada em medicação e ela não sai daquela espiral e continua ali. E é muito frustrante, porque às vezes nem um profissional de saúde sabe como é que há de lidar com estas pessoas. Isto é muito complicado, não é tão fácil como parece, é mais fácil ficar na bancadazinha a mandar bitites para o árbitro do que para quem está lá na situação, que é mais complicado. Só quem está no convento é que sabe o que é que lá vai dentro. É mesmo. E antes de entrarmos nesta parte mais positiva a seguir do nosso programa, queria deixar aqui algumas coisas também, pronto, que é a minha opinião, vale o que vale, podem discordar, mas vivemos num país em que até o próprio sistema judicial não está preparado para isto, certo. Não está preparado para a proteção das vítimas, não está preparado, principalmente nessa situação em que há filhos, não há uma preparação, porque ainda não temos uma acreditação do que é os impactos que os filhos e os jovens que estão também no meio destas relações, que eles saem também muito prejudicados. Senti que, no caso que decorreu na minha família, houve até um tratamento razoável, apesar de depois não ter havido nenhum acompanhamento psicológico como tinha sido pensado e falado. E sei que há muitos jovens nesta situação, muitos que vão para a escola, e claro, na escola gostam de estar reservados porque ao menos não estão em casa a ouvir a gritaria dos pais, e devíamos estar um pouco mais atentos, porque isto também acontece nos nossos sistemas judiciais, enfim, tudo o que acontece, porque a sociedade também não está ela toda preocupada com isto, muita acha que denunciam os homens porque querem dinheiro, querem, enfim. A culpa é sempre da vítima, isto é como nas violações. A pessoa foi violada, a culpa foi da roupa, não foi da outra pessoa que não soube comportar e não soube manter o material dentro das calças. A culpa foi da vítima, por causa daquela roupa. Exato, porque, enfim... Com a violência é a mesma coisa. A culpa é da vítima, ela está lá porque quer. Pronto. É uma série de situações e sei que, pronto, não é um geral, existe realmente casos que são bem tratados, atenção que é dada, mas até da parte da queixa à parte do julgamento, sinto que faltam ali imensas coisas, principalmente na parte da queixa. Eu, quando estive a presenciar a parte em que era feita a queixa, digamos assim, eu estive 4 horas sentado também no quartel da GNR, à espera que terminasse. Foi feita uma queixa, depois não há nenhum acompanhamento até ser avançado, lá está o caso para o tribunal. E acho que devíamos estar todos mais atentos e ter mais também solidariedade para com os outros, porque no fundo... Empatia. Sim, empatia, porque no fundo todos nós conhecemos situações parecidas, todos nós conhecemos alguém que está num relacionamento abusivo, e isto é bastante perigoso para ambas as partes. Sim, porque eu, por exemplo, estou cá para contar a história, mas há quem já cá não esteja. Exato. E é por essas que eu continuo a fazer o trabalho nas minhas redes sociais.
É isso mesmo. Vamos passar agora a uma parte mais positiva, depois deste programa que foi tão sério, e é sério, é um tema bastante importante nos dias de hoje. E vamos às perguntas que tu estás... Que eu não sei, não é? Sim, que tu não sabes, tu tinhas uma noção do que é que ias aqui falar. Isto vai correr bem, não é? Eu acho que vais sair bastante bem. Vais falar do teu testemunho e agora tenho aqui perguntas de surpresa. O que é que vem daí? Então, Joana, tu hoje em dia és livre, respiras o amor, és feliz. Sabemos que com o Pedro estás numa relação mais saudável que saudável, como disseste. Ele vai adorar ouvir o nome dele aqui referido. E não, vai adorar mais uma coisa. Nós vamos dar-te espaço para tu lhe dedicares algumas palavras. Ah pá, sério? Exato. Não, ou então não precisas dirigir para a câmara, mas podes dizer-nos a nós. Sim, se for muita pressão. Isso é muita pressão, assim, eu prefiro dizer-lhe em off. Em off? Ok. Não, mas eu posso dizer-vos a vocês aquilo que eu acho dele, que ele é uma pessoa maravilhosa, tem as suas coisas tal como cada um de nós tem, por isso é que eu digo que cada pessoa devia de fazer terapia, porque é um processo de autoconhecimento fantástico, mas é uma pessoa incrível, com um bom coração, é uma excelente pessoa, às vezes até demais, porque tenta agradar a tudo e todos e depois cobra-se quando alguma coisa falha, mas pronto, é o processo dele. E pronto. Estão cá para se ajudar um ao outro? E estamos cá para nos ajudarmos um ao outro, sim. Quando eu às vezes quero ir lá acima ver o que é que se passa com a vizinha e ele deixa de estar quieta no sofá, continua, mas é ver a série na Netflix. Pronto, pelo menos até ter provas do que é que se anda ali a passar em casa, mas pronto, isso são outros 500. E portanto somos o yin e o yang. Ele é muito calmo, muito pacífico. Eu não, sou uma espalha-brasas, digo muitas asneiras. Aqui até não. Hoje aqui estou a tentar controlar-me, disseram que não há bolinha, não há pi, eu pronto, ok. Nós somos um programa de família. Pois, é isso. Estão cá para se ajudar um ao outro e para dançar juntos. E para dançar juntos, sim, que é uma coisa que nós gostamos muito. Que foi, já disse, foi a primeira coisa que eu fiz. Quando terminei aquele relacionamento, inscrevi-me nas aulas de dança. Eu lembro-me perfeitamente. Ele já dançava? Ele já dançava. Ok. Querem saber a nossa história? Eu posso contar rapidamente claro, a nossa história. Infelizmente esse sítio já fechou, mas houve um dia quando eu entrei nas aulas e comecei a ir sair à noite com as minhas amigas, porque há umas festas para praticar a salsa, a bachata e a kizomba. São festas de dança, mas pronto, também tem uma conotação negativa por quem não sabe o que é que se passa e por quem não dança. Mas pronto, isso são outros 500. Então, houve um dia que nós fomos a um rooftop no Restelo, que infelizmente fechou esta semana, e eu nunca tinha lá ido, mas ele já era cliente habitual da casa. E houve uma altura que nós estávamos todas na varanda cá fora a falar e tal, a falar mal dos homens. Eu tinha saído desse relacionamento, estava super escaldada com os homens, então só falava mal os homens, pronto, aquela fase que todas as mulheres passam. E depois há uma altura que eu vejo uma pessoa a esticar-me assim o braço a convidar-me para dançar. E estava a dar bachata, eu na altura não gostava de bachata, agora não vivo sem ela, mas pronto. E eu lembro-me de lhe responder brutamontes, para não variar: o quê, bachata? Mas eu nem sei dançar isto, eu sou melhor na salsa. Eu também não sei. Pronto, o que é certo é que a coisa deu-se. Dançámos uma bachata, dançámos a segunda, dançámos a terceira, conversa puxa conversa, e vim descobrir que ele era meu vizinho. Eu morava numa rua e ele morava na outra, era só descer a rua. Ou seja, ele morou 10 anos ali, eu morei 21 anos da minha vida naquele sítio e nunca nos tínhamos encontrado. Fomos-nos cruzar num rooftop, no Restelo, a dançar. Pronto. Depois, entretanto, cada um foi à vidinha e, entretanto, começou a dar kizomba e ele convidou-me para dançar kizomba e depois, durante a kizomba, convidou-me para jantar. Pronto. Depois fomos sair a primeira vez. Pronto. E foi assim que a coisa se deu. Então foi a dança que vos juntou. Foi. Muito curioso. Foi uma história engraçada. E acho que também é importante aqui salientar outra coisa que é, pelo menos do meu ponto de vista, que é, isto é um assunto muito sério, mas tu tens estado sempre a falar com um sorriso. Eu acho que esse sorriso pode ser traduzido em esperança para todas aquelas pessoas que são vítimas e que estão nos tais relacionamentos abusivos. E tens um sorriso muito bonito e acho que lá está, pode-se traduzir em esperança. Agora, presta a finalizar, numa palavra... Oh, já! Tem de ser. Numa palavra, o que é para ti o amor? Já me lixaste outra vez. Antes perguntaste-me o que é que diziam os meus olhos. Era mais fácil. Agora não. o amor... O que é para ti o amor? Está no canal 3. E eu que achava que estava aqui com os Daniéis Oliveiras de Montemor. Olha, o amor é uma palavra muito complexa. O amor é uma palavra pequenina, mas que significa tanto. E o amor está nas pequenas coisas. E não é só o amor entre duas pessoas. Pode ser o amor entre amigos, o amor entre familiares. E, portanto, o amor é uma coisa muito complexa. mas há uma coisa que o amor não é, que é violento, agressivo, não maltrata. Portanto, isso é tudo aquilo que o amor não é. É mais fácil dizer o que é que o amor não é do que aquilo que é. Mas pronto, no
fundo é isso, é um sentimento muito bonito que não merece ser estragado com as emoções, que às vezes as emoções, e quando nós não sabemos lidar com as emoções, gerir a emoção, é isso que nos leva à ação. E pronto, e é aí que depois vem tudo o resto que já falámos anteriormente. Exatamente. O humor é assim. É um sentimento. Tem de fazer este trocadilho. Mas não, temos de explicá-lo, porque lá está. A Joana também gosta muito de apresentação, já apresentou um programa, O Amor é Assim. Vamos deixar nas nossas redes sociais se quiserem rever o que aconteceu, o que é que a Joana já fez e o que é que continuará a fazer, porque penso que esta entrevista vai marcar na memória a nossa futura rainha da televisão. Isto porque a Joana é uma incrível comunicadora. Infelizmente, como é um mundo de poucas oportunidades, estamos aqui os três na mesma situação. No mesmo barco. Nem sempre é possível chegarmos lá, mas eu acredito realmente, e do que eu pude conhecer de ti durante esta manhã, que realmente vais chegar lá. E quero aquelas pessoas que têm mesmo tempo pelo na venta e agarram-se mesmo ao que quer. Sangue na guerra, como vocês. Bastou este convite para tu voltares a ativar a tua página, bastou este convite para tu quereres novamente ir atrás desse teu sonho que muitos desacreditam, mas que, se tu quiseres saber, nós os dois acreditamos e um dia ainda vamos ser colegas. Vamos então terminar este programa que foi tão bom, faltam uns poucos minutos até que ficamos novamente sem pio, não é? Por isso mesmo. Livre de reclamações. Passou muito rápido. Passou muito rápido. Passa sempre super rápido. Mas quem sabe não voltemos a trazer a Joana numa terceira, quarta, quinta temporada. Olha. Até quando é que o Descomplicagem Tudo vai durar? Não sabemos. Por isso é bom que vejas todos os nossos episódios até ao fim desta temporada. Ainda faltam vários temas. Voltámos desta pausa da Páscoa. Por isso fica atento, porque de 15 em 15 dias voltamos para descomplicar o tudo. E antes disso, lembra-te que a violência nunca é aceitável e viva sempre ao amor saudável entre todos nós e mais empatia. Até lá. (800-202-148). Criado em novembro de 1998, este número, que é gratuito e anónimo, está ao serviço das vítimas de violência doméstica 24 horas por dia, 365 dias ao ano.